Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento os meus colegas de bancada, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os senhores advogados aqui presentes, jurisdicionado e servidores da Casa. Indago aos eminentes pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo, proclamo aprovada. Eu quero participar a todos e a todas que continuam adiados em razão do pedido de vista, os processos 43, 112, 2.1 da pauta, o 48, 111, 2.3, o 48, 548, 2.4, o 48, 463, 2.5, o 37, 130, 2.7 e o 38, 696, que é o 2.8. Todos esses processos estão adiados para a próxima sessão. Em mesa, para continuação de julgamento. É um recurso eleitoral, representação, conduta vedada, agente público, propaganda política, propaganda institucional, vinculação de propaganda em período vedado. Recorrente é a Lucimar Saque de Campos, o recorrente também é o Pedro Marques Campos Lemos, e a parte recorrida é a Comissão Provisória do Partido Social Cristão. Esse processo é da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto. A preliminar de legitimidade passiva foi postergada para o exame do mérito, que foi acompanhado pelo doutor Ulisses, pelo doutor Ricardo, a doutora Vanessa também acompanhou, o doutor Antônio, enfim, a unanimidade. Aí a segunda preliminar é a nulidade da sentença por ausência de julgamento das astraentes fixada na decisão liminar. O relator também pela análise com o mérito, o que foi acompanhado por todos. A terceira preliminar, nulidade de sentença por não realização da dosimetria na aplicação da multa. O relator pela análise com o mérito, o que foi também acompanhado por todos. O mérito, o relator deu parcial provimento, o que foi acompanhado pelo doutor Ulisses Rabaneda. O doutor Ricardo Gomes de Almeida divergiu, abriu a divergência. A doutora Vanessa pediu vista e os demais aguardam. Com isto, a palavra com a colega mencionada. Senhor presidente, pedi vista deste processo, acompanhando o relator quase na integridade do seu voto, na integralidade do seu voto, mas só divergindo no tocante à dosimetria da pena, da aplicação da sanção. Eu concordo com a quebra da solidariedade, porque ambos os recorrentes estão em situações fáticas e jurídicas distintas no processo. No entanto, eu entendo que você, se optar por pegar uma pena de outro processo e duplicá-la, nós podemos cometer injustiças, porque a gente não estaria avaliando individualmente o fato daquele processo. Então, a melhor forma, a meu ver, de aplicar a pena seria avaliar, numa primeira fase, a dosimetria entre o mínimo e o máximo da pena combinada e, levando em consideração os elementos daquele processo, no caso concreto, eu entendo que as múltiplas ações, as múltiplas condutas vedadas que foram praticadas mas são objetos de uma única ação, quer dizer, cada conduta dessa poderia ter sido apurada num processo distinto e ensejaria, no mínimo, uma sanção mínima. Então, por esta análise, considerando que existe, pelo menos até a letra O, de condutas que foram praticadas, então, eu acredito que a pena máxima
seria a pena justa para o processo. No tocante, em razão da reformatio impégios, eu entendo, e por ter a juíza ter aplicado a solidariedade à causa, eu entendo que a sanção não deva ultrapassar os R$ 15.000, que seria a pena inicial aplicada com a duplicação da reincidência. E, no caso, eu não entendo pela reincidência específica. A reincidência pode ser aplicada, mas não com a pena do processo anterior, mas aplicada nesse processo para duplicar a própria pena que o magistrado vislumbra para o caso em concreto. E, nesse caso, eu voto pela sanção de R$ 15.000 e fixando esse patamar, considerando a reincidência. É assim que proponho meu voto. De certa forma, acompanhando o relator, porque está dando parcial provimento, reduz a multa, que foi fixada no valor de 30 mil, para o patamar de 15 mil, não é isso? Somente por conta da reformação. Sim, exatamente. O relator teria também, foi mantido, o senhor manteve os 30 mil? A multa? Não. Reduziu para quanto? Eu apliquei a pena de R$ 10.641 para a Lucimar e Campos, Sacre de Campos, e Isso. Pedro Campos, né, Lemos. Sim. A quantia de R$ 5.320,50, que é o mínimo. Então foi essa a minha a divergência do doutor Ricardo foi no quanto o senhor deu provimento ao recurso? Como foi? Não, ele manteve. Porque não consta aqui da papeleta essa anotação. Só consta a primeira divergência, mas divergiu em quê? Eu votei, senhor presidente, desconsiderei também a solidariedade, mas eu creio que isso o próprio relator já fez, então, portanto, eu acompanhei nesse aspecto. Sim. Porém, eu fixei a multa para o recorrente Pedro Marcos Lemos em R$ 10.000 e em R$ 20.000 para a recorrente Lucimar. Totalizando, ficando o total em R$ 30.000. Então o problema aqui está na dosimetria, nos efeitos da condenação. A colega Vanessa, que teve vista, ela fixou em 15 mil, não é isso? E em relação ao Pedro, também 15 mil? São Pedro mesmo que o relator. Com o mesmo relator que foi 5 mil e... 320,50 centavos. R$ 5.320,50. Apenas para que não... Inicialmente, bom dia a todos, né? Apenas para que até porque acompanhei o relator, e como a doutora Vanessa pediu vista, né? O que se coloca aqui, e pelo que eu vejo do voto do relator, é que, de fato, ele aplicou a pena base entre o mínimo e o máximo com base nas nuances do caso em julgamento. Eu até acreditava, aliás, cheguei a acreditar em determinado momento dos debates da sessão pretérita, que o relator teria pego por empréstimo uma pena que ela já havia sido sancionada numa outra conduta vedada, trouxe ela para esse processo e dobrou, e não foi isso que aconteceu. O relator aqui disse o seguinte, sobre esse aspecto que me parece muito relevante para o que nós estamos discutindo. Ele diz o seguinte: no caso subexamine, impende-se ressaltar que os recorrentes promoveram a retirada das publicidades institucionais antes mesmo de serem intimados pela Justiça Eleitoral para esse desiderato, como restou mencionado em linhas pretéritas. Além do mais, os conteúdos divulgados ficaram disponíveis aos usuários da internet apenas no decorrer do mês de julho, mais precisamente do dia 4/7 ao dia 21/7, ou seja, em um período não muito próximo ao dia do pleito, que aconteceu em 2/10/2016. Portanto, continuou o relator, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a multa a ser aplicada ao recorrente Pedro Marcos Campos Lemos deve se dar no mínimo legal. Então ele analisou as nuances do caso concreto, disse que as propagandas foram retiradas antes da notificação,
ficou por um determinado período no mês de julho e, tendo em vista a distância do pleito, para o Pedro Marcos aplicou o mínimo legal. Com relação a Lucimar, ele aplicou também o mínimo legal pelos mesmos motivos, mas dobrou porque ela é reincidente. Então, isso que o relator não tomou de empréstimo, o que eu entendi é que ele não tomou de empréstimo uma pena de um outro processo. Ele usou a pena do caso e aí ele dobrou conforme determina o parágrafo 6º do artigo 73. Né? Exatamente. Então, pelo menos a princípio, até conversava aqui com a doutora Vanessa, da exposição que ela fez, me pareceu que havia sido feito essa tomada de empréstimo, mas pelo voto do relator não foi. Ele vem e aplica, né? E utiliza a pena mínima com essas razões. Né? De modo que, senhor presidente, e apenas para que não haja equívoco de premissa, frente a esta situação, né, eu reafirmo que eu acompanho o voto do relator, né, tendo em vista que as nuances do caso concreto também me permitem, sim, fixar a pena no mínimo legal, tendo em vista o período, a distância e a rápida retirada das informações, e para Lucimar dobrar, porque ela é reincidente, e a doutora Vanessa apresentou um voto aqui entendendo que a reincidência não precisa ser específica, e eu também estava com essa impressão inicial, e depois o doutor Ricardo trouxe, como sempre, né, um voto entendendo pela necessidade da residência específica, mas até frente ao estudo que a doutora Vanessa fez, entendendo que não há necessidade de ser específica, eu também estou compreendendo dessa forma. Então, fixando aqui a pena mínima para o Pedro e a pena mínima para Lucimar, mas dobrada como fez o relator. Então, fiz questão de explanar essas questões apenas para que, como a doutora Vanessa fez o estudo, se eu estou partindo de alguma premissa equivocada, né, para que isso seja corrigido, evidentemente, agora no momento do julgamento. Né? Obrigado, presidente. Então, deixa-me compreender o raciocínio do doutor Rabaneda. O relator entendeu que a recorrente Lucimar, ela é reincidente. Então, ela partiu da pena mínima, que seriam 5 mil, né, e dobrou. Por isso que ele encontrou o valor, chegou ao valor de 10.641. E ao Pedro Lemes, ele, como ele não é residente, ele aplicou a mínima, que é 5.320. O doutor Ricardo entendeu, como a juíza tinha fixado em 30, ele reduziu para patamar de 20 mil. E fixou do Pedro Lemes em 10 mil reais. A doutora Vanessa em 15 mil reais, a multa da Lucimar. E em relação ao Pedro, ela tem o mesmo entendimento do relator. Fixou no mínimo de 5.320 reais. Doutor Peleja. Eu não tinha manifestado em relação a isso, mas eu acompanho o relator. Não, o senhor não tinha votado ainda. O mérito, não. Acompanho o relator. Sim. O doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Convém o voto da nossa colega doutora Vanessa, eu acompanho o voto do senhor relator. Eu também adiro ao voto do digno relator. Com isto, proclamo o resultado. A unanimidade proveu o recurso, quer dizer, proveu em parte, né, o recurso, e por maioria, fixou a multa para a recorrente Lucimar Sacre de Campos, o valor de R$ 10.641. E ao Pedro Marcos Campos Lemos, ao valor de R$ 5.320,50, nos termos do voto do relator, do primeiro vogal, quarto, quinto e sexto vogal.
Senhor presidente, só apenas acrescentando que rejeitadas preliminares. Não, está constando, já consta. já anteriormente. É que estava só o mérito pendente, então aí eu estou anunciando apenas o mérito. Mas está, em relação às preliminares, já está proclamado também que foi por unanimidade. Né? Por maioria houve a multa, a fixação da multa. Por maioria. A unanimidade é quanto ao provimento parcial, tá? Que não há dissonância. Na sequência, em mesa, o 2.9, recurso eleitoral, representação, captação, gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral, omissão de despesas, fabricação de bandeiras, utilização de drones, veículos e serviços de locutores, Porto Esperidião. O recorrente é a coligação Seriedade e Renovação, e como se isso não fosse já inerente, né? E o recorrido é Martins Dias de Oliveira e Antônio Carlos Ludivar Ribeiro. A parecer escrito é da relatoria do colega doutora Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, que está com a palavra. Não há sustentação oral. Senhor presidente, qual que é o número da pauta? É 2.9. 2.9. O processo 86.765. Perfeito. Obrigado. Cuida-se de recurso eleitoral manejado pela coligação Seriedade e Renovação com Porto Esperidião, em face da sentença do juiz 18ª Zona Eleitoral Mirassol do Oeste, que julgou improcedente o pedido de negativa ou cassação do registro ou do diploma de Martins Dias de Oliveira e Antônio Carlos Laudivar Ribeiro, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Porto Esperidião, por suposto abuso de poder econômico, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504/97, artigos 22 e 24 da Lei Complementar 64/90. Aduz o recorrente preliminar de nulidade de todos os atos realizados após a contestação, por desobediência ao artigo 26 da Resolução 23.462/2015, pois não lhe fora concedida a oportunidade de se manifestar sobre a contestação e documentos que acompanharam esta peça. No mérito, argumenta que, para justificar despesas com bandeirolas utilizadas na campanha, os recorridos apresentaram o contrato fabricado, fraudando a Justiça Eleitoral, fato que merece análise, vez que não for objeto na prestação de contas dos recorridos. Além disso, os recorridos seriam se utilizados de drone, uma captação de imagens, de veículo Hilux para transporte daquele equipamento e, finalmente, do serviço de locução de Gelson Aredes False e trabalho de menores, omitindo na prestação de contas todas essas despesas, protestando ao final pela reforma da sentença e cassação dos diplomas de Martins Dias de Oliveira e Antônio Carlos Laudivar Ribeiro. A digna magistrada eleitoral, em sede de juízo de retratação, manteve sua decisão. Os recorridos em sede de contrarrazões e o do outro procurador regional eleitoral, em parecer de folha 260/265, protestaram pelo afastamento da suscitada preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso. Relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta procuradoria. Senhor presidente, senhor relator, ratifico o parecer escrito. Ratificado o parecer, que é pela rejeição das preliminares suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. A nulidade mencionada aqui, na verdade, é uma prejudicial, é nulidade de sentença. Sim, presidente. Com a palavra o relator. Senhor presidente, além da tempestividade, vejo preenchidos integralmente os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço o recurso. Preliminarmente, a parte recorrente argui a nulidade de todos os atos realizados após a contestação, por suposta desobediência ao artigo 26 da Resolução TSE 23.462/2015, sob o argumento de que não lhe fora dada oportunidade de se manifestar sobre a contestação e documentos que a acompanharam. De fato, a Resolução TSE 23.462 dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei 9.504/97 para as eleições de 2016. Por sua vez, o artigo 22 da Lei Complementar 64 estabelece o rito para as representações que visarem a apuração das hipóteses previstas, entre outros, pelo artigo 30 da Lei 9.504. Nesse caminhar, em que pese a Lei Complementar 64/90 nada mencionar acerca da notificação após a apresentação de defesa instruída com documentos, o artigo 26 da Resolução TSE 23.462/2015 assim dispõe.
Se a defesa for instruída com documentos, o cartório eleitoral intimará o representante a se manifestar sobre eles, no prazo de 48 horas. A despeito disso, a doutora magistrada optou por decidir antecipadamente a lide, quando então, fundamentando sua decisão, levou em consideração documentos, provas apresentadas na defesa, o que pode ser claramente constatado no trecho da sentença abaixo transcrito. Aí eu transcrevo o trecho e negritei e peço vênia para ler apenas essa parte, em que ela consta assim: além disso, consta nos autos uma declaração do Sr. Johnny em que afirma não se tratar de locutor, conforme folhas 148. E mais adiante, em outro parágrafo, a digna magistrada assim consigna: de outro turno, as folhas 133/147, diz referência a documentos juntados na defesa, a prova de que os mencionados senhores foram devidamente contratados na função de cabos eleitorais. Deste modo, não prospera a alegação de ausência de declaração na prestação de conta dos serviços de locução em comícios. Necessário consignar que na sentença em seu relatório, a digna magistrada registrou que, ao ingressar com a representação, a representante requereu o julgamento antecipado da lide, com a dispensa de produção de prova testemunhal. Entretanto, a questão nevrálgica, trazida em sede de preliminar, não diz referência ao julgamento antecipado da lide em face da dispensa da prova testemunhal, mas sim ao precipitado julgamento que levou em consideração prova documental apresentada em sede de contestação, sem o respeito à regra processual de que, antes do julgamento antecipado, o juízo deve oportunizar a parte contrária que, em querendo, se manifeste em sede de impugnação, nos modos do artigo 26 da Resolução TSE 23462 de 2015, em observância ao princípio do devido processo legal, do contraditório e o da não surpresa processual. Tratando a respeito do julgamento antecipado do mérito em ação de investigação judicial eleitoral, o renomado autor José Jairo Gomes assim leciona em sua obra Direito Eleitoral, 13ª edição, página 706. Note-se que, se o contestante juntar documentos sobre eles, deverá o autor ter a oportunidade de se manifestar, máxime se a sentença concluísse pela improcedência do pedido judicial, caso em que estaria irremediavelmente maculada. Evidente aí, continua o doutrinador, ferimento ao devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º da lei, do artigo 5º, inciso 55 da lei maior. Nesse mesmo diapasão, eu peço vênia aos pares, permissa ao presidente para consignar a presença do professor Dr. Welder Queiroz dos Santos, através do qual eu, coincidentemente, insiro uma parte da sua obra no meu voto. Quero, então, aqui fazer as minhas homenagens ao doutor e por tabela, de forma muito justa, ao doutor Valmir Aleércio dos Santos, o pai do doutor Welder, nosso colega magistrado, um dos baluartes dos quais eu tenho o maior respeito na magistratura. Nesse diapasão, o professor Dr. Welder Queiroz dos Santos, processualista competente, jovem promissor doutrinador, em sua obra Princípio do Contraditório e Vedação da Decisão Surpresa, editora Forense, primeira edição, página 227, assim ensina: como o sistema processual brasileiro proíbe o juiz de prolatar decisão surpresa, toda vez que ele decidir com base em matéria fática ou jurídica que não tenha sido previamente oportunizada a manifestação das partes, haverá violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil e, reflexamente, ao princípio constitucional do contraditório. A sua inobservância pelo juiz impõe a nulidade da decisão judicial toda vez que não possibilite o seu efetivo exercício. Frise-se que os princípios do contraditório e da igualdade de armas são reflexos do princípio geral da igualdade das partes, através dos quais se busca garantir às partes idênticos meios e oportunidades na defesa dos seus interesses, facultando-lhes a manifestação no processo antes de proferida qualquer decisão, quer para contraditar qualquer alegação ou documento da parte contrária, para enfrentar tema a ser abordado de ofício pelo juiz, quer para obstar a decisão surpresa. Oportuno consignar convênia que não merece guarida a tese de que a parte recorrente deve demonstrar o prejuízo sofrido para, assim, macular a sentença atacada, uma vez que, no presente caso, o prejuízo está implícito no próprio resultado, ou seja, na sentença de improcedência do pedido em que a magistrada, dentre os fundamentos adotados, levou em consideração documentos apresentados pela defesa e cujo conteúdo a parte autora não pôde se manifestar, sequer teve acesso ao conteúdo dos mesmos. Consigne desse modo que o patente desrespeita aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e ao da não ocorrência de edição surpresa são suficientes para corroborarem a tese da recorrente. Assim, observando aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e ao da não surpresa processual, o acolhimento da preliminar arguida à medida que se impõe. Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em dissonância, acolho a preliminar suscitada e dou provimento ao recurso para anular a sentença e todos os atos realizados após a contestação, mais precisamente a partir do ato ordinatório de vista ao Ministério Público de folha 193, determinando o retorno dos autos à instância singela para regular o processamento do feito, com a devida intimação da parte recorrente para manifestação em face à ajuntada de documentos acostados às folhas 133 e 192, nos termos do artigo 26 da Resolução 23462 de 2015, e ato contínuo para a normal tramitação do processo, inclusive vista ao Ministério Público, e, se for o caso, o próprio julgamento antecipado da lide. Faço considerar isso, senhor presidente, considerando que eu entendo que a nulidade ocorreu pela não vista ao autor dos documentos juntados e da defesa, mas, posteriormente, após a manifestação do Ministério Público e, por óbvio, do autor, caso a magistrada entenda que seja o caso de julgamento antecipado da lide, o nosso voto não impede essa possibilidade. É como o voto, senhor presidente. Então, o senhor está acolhendo a presidencial para declarar a nulidade. Sim, senhor. O desembargador Pedro Sakamoto. Estou de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Ulisses. Presidente, inicialmente eu gostaria de saudar os colegas advogados e aqui, tendo em vista a própria citação no brilhante voto do relator da obra do Dr. Welder Queiroz dos Santos, advogado, professor da Universidade Federal, gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela obra. Aqui, presidente, no estado do Mato Grosso, é uma grata satisfação saber que nós temos promissores juristas, doutrinadores, e tenho observado que isso venha a se fortalecer cada dia mais. Nas palestras e eventos que tenho participado pelo Brasil, e o assento nesta corte tem me propiciado intensificar esta participação, tenho visto que o estado do Mato Grosso tem sido, de uma maneira muito recorrente, prestigiado em suas obras, em seu material humano, na produção desse material intelectual, que é muito importante. Hoje é o professor Welder, que escreve processo civil, nós temos vários que escrevem sobre direito eleitoral, inclusive o nosso ilustre juiz-membro, e em outras áreas, né? Então, importante o registro e, mais uma vez, os parabéns. Com relação ao voto do relator, não tenho a menor dúvida em acompanhá-lo no sentido da nulidade do processo. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu também quero cumprimentar todos os advogados aqui presentes, mas hoje quero cumprimentar em especial a presença aqui do Dr. Welder Queiroz, que teve acho que a primeira citação já num voto aqui desta corte, e merecida. Dr. Welder, faltou o doutor Ulisses acrescentar que agora é doutor em Direito, né? Professor doutor. E é com muita satisfação que nós prestamos essa homenagem no dia de hoje, porque sabemos o quão difícil é conquistar esse título, né? E em relação ao voto do eminente relator, eu acompanho na íntegra como voto, senhor presidente. Doutor Peleja. Doutora Vanessa, perdão. Eu acompanho na íntegra o voto do relator, parabenizo pela boa exposição também do voto e dos seus argumentos, e também parabenizo o professor citado. Doutor Peleja. Vou cumprimentar o colega doutorado Welder, né? Ingressou um pouco antes, né, Welder? Lá na PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindos, os colegas acadêmicos aí também. Nós temos dentro dos senhores a mestres, né? Eu estou coordenando uma obra de direito eleitoral, fiquei estupefato com a qualidade do pessoal que está escrevendo. Mestres, doutores, né? O próprio doutor Ulisses tem
uma especialização lá em Salamanca, salvo engano, né? Doutora Cristina, nós estamos esperando o artigo, mas nós temos muitos mestres na USP, doutores. Eu fiquei assim, assustado com a qualidade do direito eleitoral, deu um salto muito grande nos últimos 5 anos. Nós temos o colega, o próprio Federico Alvim, que é um doutrinador de destaque nessa área eleitoral. Então, assim, os temas, os debates ficaram muito bem mais claros com esse aporte doutrinário. Só, mais uma vez, ressaltando a presença do Helder, nosso colega de doutorado. Helder, se Deus quiser, esse semestre ainda eu vou, se der certo o trâmite administrativo, eu vou na minha defesa de tese. Mas, senhor presidente, é só pontuar que eu vou seguir o voto do relator. Subscrevo integralmente as palavras descidas ao colega Dr. Helder, que é aqui presente, é exemplo também de outros advogados, e também quanto ao voto do senhor relator, acompanho integralmente. Com isto proclamo o resultado, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a prejudicial de nulidade do ato sentencial, nos termos do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa, 2.10, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato cargo vereador de Jauru, Nivanir Gonçalves Ramos, a parte recorrente, a parte recorrida do Ministério Público Eleitoral. Da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso interposto por Nivanir Gonçalves Ramos em face da sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora referente às eleições de 2016. O douto magistrado desaprovou as contas em razão da constatação de irregularidades no parecer técnico que indicam a omissão de gastos eleitorais que comprometem a consistência e confiabilidade das presentes contas. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta em síntese que não há elementos nos autos a comprovar que a doação possui caráter ilícito. Requer ao final o provimento do presente recurso a fim de que se reforme a sentença a hora haver gastado e que suas contas sejam aprovadas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso ante a sua intempestividade e se conhecido no mérito seja negado o provimento mantendo a sentença de primeiro grau. Senhor presidente, eu acrescento no relatório que esse processo foi retirado de pauta porque eu abri vista à parte recorrente pela arguição de intempestividade do recurso, para que não gerasse nulidade, né? Sim, é o artigo 10 do CPC. Exato. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. O parecer é no sentido de acolher a ausência do pressuposto, né, temporal, da intempestividade, e no mérito pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, o senhor já está acenando. Eu tô acolhendo a preliminar de intempestividade, eu disponibilizei o voto, a parte recorrente interpôs o recurso um dia após o vencimento do prazo, de modo que eu estou não conhecendo do recurso. Todos estão de acordo? O caminhamento, o voto do relator? Então, a unanimidade não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.11, 50.227, embargo de declaração com efeitos infringentes, embargo de declaração, recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta. O embargante é Argemiro José Ferreira de Souza. A parte embargada é coligação seguindo em frente. Não aparecer, doutor Ricardo continua com a palavra para relatar. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargo de declaração posto por Argemiro José Ferreira de Souza contra o acórdão 26.549, que em sessão plenária de 5/3/2018, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração. Eu cito aqui a ementa do acórdão. Alega o embargante que não há no acórdão embargado omissão, contradição e existência de erro material que autorizaria a impetração dos segundos embargos. Por fim, requereu o provimento dos declaratórios com o pré-questionamento das matérias apontadas e a produção de efeitos modificativos sobre o julgado. É o relatório. Não aparecer, o senhor continua com a palavra. Senhor presidente, não sei se
eu vou resumir. Eu tô conhecendo dos embargos, porque entendo que, em que pese ser o segundo embargo de declaração, ele deve ser conhecido se no prazo e ele está tempestivo, mas eu estou negando o provimento e aplicando a multa de protelatório, considerando ele manifestamente protelatório e aplicando multa do artigo 275, parágrafo 6º, que arbitra em 2 salários mínimos. Será que, se for necessário, eu entro... Peraí, o senhor está conhecendo os embargos, mas rejeitando e aplicando a multa. Não, peraí, então, vamos fazer isso primeiro. Eu vou ler o voto. Dê uma olhada para mim, professor. De plano, cabe salientar que não se encontram no julgamento dos primeiros embargos os vícios apontados pelo embargante. Suposta omissão indicada no acordo decorreria em tese do fato de o embargante não ter em nenhum momento influenciado o pleito municipal de Rondonópolis com a divulgação da pesquisa eleitoral, fecho aspas. Tal alegação não procede. No caso em pauta, todos os contornos que permeiam as questões trazidas no bojo do processo foram devidamente analisadas com profundidade quanto do julgamento do mérito, inclusive com vista do eminente julgador Dr. Ulisses Rabaneda, prevalecendo o entendimento inicialmente proferido, não havendo, pois, que se falar em qualquer tipo de omissão. Demais, o fundamento na qual se baseia o embargante ressai inócuo, uma vez que as regras para a divulgação de pesquisa eleitoral, se inobservadas por si só, configuram infração à legislação eleitoral pertinente e justificam a rigidez imposta diante do seu poder de influir na vontade dos eleitores. E aqui tá nessa linha, senhor presidente. Eu acho que a questão está simples. Por isso eu tô conhecendo o embargo, mas estou rejeitando e aplicando multa por considerar que ele é manifestamente protelatório. Justifico. Fundamento. Como resultado, a unanimidade rejeitou os embargos de declaração e, por considerá-lo manifestamente protelatório, aplicou a multa nos termos do voto do doutor relator. Na sequência, chama a julgamento o processo da relatoria do doutor Antônio Veloso Peleza Júnior, é o 2.12, o processo 41.373, prestação de contas do candidato ao cargo vereador de Sinop, Zeno Nicolau, e não há outra parte. O parecer é pelo provimento do recurso. Preliminares, prejudicial e mérito. Com a palavra, o digno relator. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto Zeno Nicolau Schneider, candidato ao cargo de vereador de Sinop, apresentando os documentos de folhas 280 e 284, em fato da sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral em virtude das irregularidades, prestação de contas parcial entregue fora do prazo, ausência de apresentação de provas de disponibilidade e procedência de recursos financeiros e de que não se originaram de fonte vedada. O candidato prestou contas registrando receitas no valor de R$ 43.217. O relatório preliminar apontou a existência de irregularidades, tendo o candidato se manifestado. O parecer técnico conclusivo já pontuou acerca de 2 irregularidades remanescentes: apresentação extemporânea da prestação de contas parcial, a primeira, e a segunda, a ausência de apresentação de disponibilidade financeira e de que não se originaram de fonte vedada no valor de R$10.000. O Ministério Público opinou pela desaprovação das contas em primeiro grau. O juiz desaprovou as referidas contas, houve embargo de declaração, não foram conhecidos. Houve a apresentação de razões recursais. Preliminarmente, o equívoco do não conhecimento de embargos declaratórios, a existência de cerceamento de defesa e nulidade para ausência de fundamentação.
No mérito, afirmou a regularidade da utilização de recursos próprios, pois no ato de registro de sua candidatura assegurou a existência de patrimônio condizente com a doação realizada. Afirmou que a ocorrência de falha técnica levou à intempestividade da prestação de contas parcial e essa inconsistência não tem gravidade suficiente à desaprovação das contas. Não se apresentou contra-razões. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para que a sentença recorrida seja reformada e as contas aprovadas com ressalvas. Relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria. Mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer pelo provimento do recurso. Com a palavra ao relator. Senhor presidente, em relação à preliminar de não conhecimento de embargo de declaração, cerceamento de defesa, tem o mesmo objeto, a alegação de não concessão do prazo para manifestação do prestador após a apresentação de parecer técnico conclusivo. O candidato argue preliminar de equívoco na decisão que não conheceu o embargo de declaração, por ter veiculado questão de ordem pública consistente em nulidade absoluta por cerceamento de defesa, por entender que tal recurso preencheu os requisitos indispensáveis, de modo que a decisão que não os conheceu merece reforma. A alegação é que foi expedido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e não se facultou vistas ao prestador de contas, conforme o artigo 66 da Resolução 23463 de 2015. É necessário registrar que os embargos de declaração visam o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição, supressão de omissão ou ponto ou questão que o magistrado deveria se manifestar de ofício ou requerimento, nos termos do artigo 275. Entendo possível a arguição de nulidades de natureza absoluta no bojo de embargo de declaração, além do mais, a preliminar apresentada acerca de cerceamento de defesa. A assertiva não vinga para hipótese concreta. Isso porque foi expedido um relatório preliminar no qual se apontaram as irregularidades e se facultou ao prestador o prazo de 72 horas para se manifestar sobre elas, o que fez as folhas 205 e 218, ressaltando-se a intempestividade dessa manifestação dele. Após, houve o lançamento de parecer conclusivo, no sentido de que restaram caracterizadas as inconsistências. Na espécie, a questão controvérsia refere-se à ausência de prova de disponibilidade e procedência de recursos financeiros indicado no parecer técnico conclusivo, mas que já havia sido objeto de destaque no relatório preliminar para expedição de diligências. Entretanto, perdurou apesar da manifestação do candidato. Nesse caso, resta concluir que, em se tratando da mesma irregularidade apontada tanto no relatório preliminar para expedição de diligências quanto no parecer técnico conclusivo, a que foi dada a oportunidade ao candidato, tendo este se manifestado às folhas 205/208, não há configuração do alegado cerceamento de defesa. Nesse sentido, colacionamos um julgado, destaco a parte em negrito, descabida a alegada ofensa ao princípio do contraditório por ausência de intimação sobre o parecer exarado, quando não houve inovação nas falhas anteriormente apontadas. O segundo julgado, só há intimação da parte para se manifestar contra o relatório técnico final, quando nele há nova irregularidade apontada, a qual ainda não foi dada oportunidade para manifestações. Desse modo, foi oportunizado o prazo para manifestação, o que ocorreu devidamente, mas os esclarecimentos não foram suficientes para afastar as irregularidades. Não há motivos, por isso, para nova vista dos autos, não se podendo falar em nulidade. Demais disso, o artigo utilizado na argumentação ressalta que o prestador se manifestará sobre as irregularidades ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas. Artigo 2066 da resolução em tela. Desse modo, não há que se falar em nulidade. Com as considerações, senhor presidente, rejeito as preliminares em apreço. Desculpe, você já está rejeitando essa aí? Rejeito as preliminares em apreço, senhor presidente. Senhor. Todos estão de acordo com a rejeição? O senhor pode prosseguir agora. Segundo a preliminar, senhor presidente, ela versa acerca da questão prejudicial de nulidade da sentença por ausente fundamentação.
em virtude de o magistrado de primeiro grau ter deixado de fundamentar satisfatoriamente o ato judicial, limitando-se a fazer referência aos pareceres conclusivo e ministerial. De modo diverso, entendo que essa prejudicial não merece acolhida. E análise da fundamentação do deciso recorrido, apesar de sucintos, verifica-se que os argumentos nele constantes são suficientemente claros para demonstrar e ratificar o entendimento adotado pelo juiz Acó quanto à existência de provas necessárias para o julgamento pela desaprovação das contas em referência. Nesse sentido, o entendimento firmado sobre a existência dos documentos necessários à comprovação das contas, bem como acerca da existência de irregularidades graves não suficientemente esclarecidas. A sentença reporta-se ao parecer técnico conclusivo que destaca as irregularidades. Ademais, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação. Logo, não se visualiza na sentença razões que justifiquem a sua anulação conforme o parecer, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, julgados que ora cito. Diante do exposto, ao contrário do alegado pela coligação recorrente, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a questão prejudicial de mérito invocada, senhor presidente. O relator está afastando a prejudicial de nulidade. Todos anuem. Ao haver unanimidade, o senhor prossegue agora quanto ao mérito. As irregularidades foram duas. A primeira delas, a prestação de contas fora do prazo, porque ela foi entregue no dia 16 de setembro e o prazo fixado pela resolução era até 13 de setembro. O prazo para a entrega dessas prestações está disposto no artigo 43. Essa prestação de contas deve constar o registro da movimentação financeira, desde o seu início até o dia 8 de setembro, conforme disposto. A entrega parcial com 3 dias de atraso não apresenta gravidade, pois não impede a fiscalização da arrecadação e da aplicação dos recursos da presente contabilidade, sorte que anoto uma ressalva à prestação de contas. Essa questão da intempestividade, inclusive, nós já discutimos aqui anteriormente. Então, anoto uma ressalva. 2. Ausência de prestação de provas de disponibilidade e procedência dos recursos financeiros próprios, em relação ao valor de R$10 mil. O relatório preliminar aponta a necessidade de apresentação dessa prova de disponibilidade. O parecer técnico conclusivo expôs o entendimento acerca da não aceitação das justificativas apresentadas pelo prestador de conta. O parecer ressalta no item 3 que o prestador não conseguiu provar a disponibilidade financeira, pois não possuía saldo suficiente até o dia 19 de 8 de 2016, e muito menos a procedência dos recursos financeiros e sua não caracterização como fonte vedada, uma vez que a doação foi concretizada em face de uma transferência realizada pela empresa Bianchi e Bian, no dia 22 de 8 de 2016, no valor de R$10 mil na conta pessoal do candidato. Consoante se percebe do teor acima, extraído do parecer técnico conclusivo, o candidato não possuía saldo suficiente para justificar a doação, no valor mencionado, tendo esta sido efetivada pela empresa Bianchi e Bianchi. Contudo, consoante já visto, houve depósito no dia 25 de 8 de 2016 do próprio prestador, consoante folhas 16. Então, assim, não foi essa da Bianchi e Bianchi, ele depositou no dia 28, conforme folhas 16. Portanto, assiste razão ao prestador de contas, por conta da análise dos documentos constantes dos autos, é possível visualizar a existência de lastro financeiro em seu favor. O recorrente, repita-se, apresentou cópia do depósito do valor de R$10 mil, em que consta a identificação do depositante, no caso, o próprio candidato Seno Nicolau, tendo alegado que tal importância foi sacada de sua conta particular. O parecer técnico conclusivo aponta que o candidato apresentou na sua declaração de bens, no ato do registro de candidatura, o valor de R$ 2.527.030,63 e que desse montante a importância de R$ 41.250 mil correspondia à disponibilidade em caixa. Tal doação foi documentada ainda pelo recibo eleitoral de folhas 43.
Além do mais, milita em favor do recorrente a constatação de que exerceu o cargo de secretário municipal de Indústria e Comércio de Sinop desde 3 de janeiro de 2013, por 36 meses, recebendo mensalmente a quantia de R$ 7.619,12. Por outro lado, é forçoso reconhecer que tal doação foi efetuada em espécie, em valor superior ao limite disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23463. Entretanto, tal inconsistência é minorada pelo fato de o depósito ter sido identificado com o nome e RG do candidato, doador, e ainda pelas informações acima. Logo, apesar do valor ter sido transferido mediante depósito bancário e não via bancária, os meios empregados possibilitaram a identificação do doador com nome e RG, bem como houve a juntada de documentos que demonstram possuir o candidato lastro financeiro frente à doação de recursos próximos ao valor de R$ 10.000, de modo que a inconsistência analisada não impediu a análise das contas, merecendo, portanto, uma anotação de ressalvas. Por último, sendo plausível a declaração que firma reconhecida em cartório dos representantes da empresa Bianchi Bianchi, testando o valor de R$ 10.200 depositados na conta bancária do recorrente, se refere à compra de um veículo Toyota Corolla, o que explica o depósito efetuado conforme apontado no parecer técnico conclusivo. Por outro lado, esse tribunal tem entendimento e jurisprudência favorável à excepcional juntada de documentos em sede recursal, quando esses objetivarem complementar informações já constantes dos autos. Tem o julgado Dr. Rodrigo Roberto Curvo, Dr. Blazac, Dr. Paulo César Alves Sodré, excelentíssimos magistrados que nos precederam. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso eleitoral para reformar em parte a sentença recorrida e aprovar as contas apreciadas com ressalvas. É como voto, senhor presidente. Todos estão de acordo com o Tomério? Só um questionamento. Ou não, doutor? Como que a equipe técnica chegou à conclusão de que Bianchi e Bian depositou na conta pessoal do candidato esse valor de R$ 10.200? Tinha essa informação nos autos, ele apresentou essa informação. Por ele mesmo. Né? Tinha essa informação, só que era R$ 10.200, mas ele tinha efetuado essa transferência para ele mesmo. De acordo. Então, proclamo o resultado. A unanimidade rejeitou os embargos. É isso, doutor? Não, senhor presidente, que na papeleta está constando aqui não conhecimento dos embargos declaratórios. Isso está presente também aqui na tela. Uhum. Perfeito, mas no caso em concreto... Qual é a preliminar? Essa primeira? Não, foram rejeitadas ambas? Sim, o senhor rejeitou a preliminar. Qual é a preliminar? O nome Iuris? O nome Iuris dela, só um minutinho. Primeira de não conhecimento. Primeira preliminar de não conhecimento do recurso Mas então, do recurso, não embargo. Perfeito. Não conhecimento de embargo de declaração e cerceamento de defesa. Perfeito. É porque ele arguiu uma nulidade na questão de no âmbito dos embargos de declaração. Eu peguei, juntei as duas e fiz o julgamento. Entendeu? Rejeitou perfeitamente, o senhor está com razão. Então, a unanimidade afastou a preliminar de não conhecimento dos embargos declaratórios e, quer dizer, rejeitou e afastou a nulidade da sentença. E quanto ao mérito, de igual forma, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância parcial com o parecer ministerial. Doutor Antônio, o senhor continua com a palavra. É uma outra prestação de contas. Eu estou me referindo agora ao processo 2.3 da pauta 4143. Agora é uma prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito de Várzea Grande, a 40ª zona eleitoral. A parte recorrente é o Perri Taborelli da Silva Filho.
E a parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. A parecer escrito, e o senhor lhe cabe compete a relatoria e o voto. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Peri Taborelli da Silva Filho, candidato a prefeito do município de Várzea Grande, eleições de 2016, contra a sentença proferida pelo juiz da 49ª Zona Eleitoral, que desaprovou as suas contas de campanha. O candidato apresentou prestação de contas final e foi determinada a notificação da candidata ao cargo de vice-prefeito para, no prazo de 72 horas, juntar a sua prestação, bem como um instrumento de mandato, o que foi regularizado. A coligação Mudança com Segurança apresentou às folhas 39 e 58 os documentos relacionados ao evento para arrecadação de recursos solicitado pelo magistrado, conforme cópia de mandado de intimação. Foi apresentada ainda prestação de contas retificadora, datada de 11 de novembro de 2016, e documentos respectivos, com registro de recursos recebidos na ordem de R$ 349.474,88, conforme extrato da prestação de contas final. Como o município de Várzea Grande possui 186 mil eleitores, não é caso da aplicação do sistema simplificado destinado às eleições para prefeito e vereador. Emitiu-se relatório preliminar para expedição de diligências, opinando pela realização de diligências junto ao candidato, objetivando a regularização das falhas. Em resposta ao relatório preliminar, o candidato manifestou-se, apresentou documentos, sobreveio parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. O candidato novamente se manifestou. Segundo o parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas, indicando como irregularidades, não entrega dos relatórios financeiros no prazo de 72 horas, realização de despesas após a data da eleição, ocorrida 2 de 10 de 2016, realização de transferências diretas a outros prestadores de contas, mas não registradas pelos beneficiários em suas prestações de contas, revelando indícios de omissão de gasto eleitoral. Omissões relativas a despesas constantes em prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, que revela indícios de omissão de gastos. Intimado, o candidato não se manifestou conforme certidão de folhas 595. O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. A sentença considerou as falhas apontadas pelo segundo parecer técnico conclusivo para desaprovar as contas. Houve interposição de embargo de declaração, que foram rejeitados. No recurso, Peri Taborelli alega inconsistência prevista no subitem 1.1.1, não possui gravidade suficiente para um decreto de desaprovação, porque houve mero ato procedimental. Sobre a alegada despesa após a eleição, afirmou versar sob uma taxa de cancelamento dos serviços de fornecimento de telefonia e internet, sobre as quais afirma não tinha conhecimento da cobrança. Ressalta, no que se refere à omissão de recebimento de recursos, que a doação foi devidamente registrada em sua prestação de contas, de forma que a falha encontrada foi praticada pelo beneficiário e não por ele. Quanto às despesas omitidas, assegura que os serviços não foram executados, tendo as aludidas notas fiscais sido canceladas. Caso não seja esse o pensamento do relator, afirma que a omissão indicada equivale a somente 3,76% dos recursos utilizados na campanha, o que autoriza a aplicação do princípio da proporcionalidade. Em sede contra as razões, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso eleitoral ante a gravidade das irregularidades elencadas no parecer técnico conclusivo, e principalmente em razão da falha atinente à omissão de recursos e despesas eleitorais, o que é insanável. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso eleitoral. Senhor presidente, é o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, eminente relator, eu vou me ater às falhas graves registradas aqui, as irregularidades graves. A primeira delas se refere à realização de despesas após a data da eleição. Muito embora o candidato tenha alegado que as despesas mencionadas no item 2.1 do parecer conclusivo seriam oriundas da taxa de cancelamento de internet, telefone, ele não fez prova dessa alegação.
deixou de provar essa alegação por meio de documento final, outro meio hábil. A outra irregularidade grave detectada se refere à omissão de despesas, somando 6 despesas de campanha, no valor de R$ 13.169,90. Tal omissão viola a transparência e a lisura da prestação de contas e dificulta o efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha, além de denotar possíveis desvios na administração financeira da campanha e a prática do famigerado Caixa 2. Trago aqui no parecer um acordo do TSE que diz que a omissão de despesas em prestação de contas é vício que impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. Em que pese o recorrente afirmar que as omissões de despesas apontadas se referem a serviços não prestados, tendo juntado aos autos prova do cancelamento das referidas notas fiscais, sua assertiva não merece acolhimento. Isso porque tal irregularidade foi apontada no parecer técnico conclusivo e o recorrente foi devidamente intimado para se justificar, porém quedou-se inerte, deixando naquela ocasião de apresentar ao juiz eleitoral qualquer prova quanto à eventual solicitação de cancelamento das notas fiscais, o que só foi feito em sede de embargo de declaração, logo intempestivamente. E da análise das notas fiscais supostamente canceladas, as quais foram anexadas aos autos extemporaneamente, denota-se que alguns dos documentos foram invalidados apenas no ano de 2017, vários meses após, portanto, ao pleito eleitoral, o que não confere veracidade às alegações de que os serviços não foram prestados. Em decorrência disso, as omissões e falhas da prestação de contas sob exame não asseguram que a campanha política tenha sido desenvolvida de forma límpida, o que com a garantia do equilíbrio e concorrência, como sustenta José Jairo Gomes, coloco aqui um excerto da doutrina. Por fim, diverso do que se sustenta o recorrente, as irregularidades apontadas não são sanáveis de plano. E trago um precedente bastante didático do TSE, que diz que a aplicação dos postulados de proporcionalidade e da razoabilidade é condicionada ao atendimento de seguintes requisitos. Primeiro, falhas que não comprometem a lisura do balanço contábil. Segundo, irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado. Terceiro, ausência de comprovada má-fé do prestador de contas. No caso aqui em apreço, o recorrente sustenta que não seria razoável ou proporcional a sanção de desaprovação de contas, porque as irregularidades apontadas se referem a pequena parcela das despesas, o que não lhe assiste razão. A hora prestação de contas tem como objetivo primordial evitar o abuso do poder econômico. E quando o candidato intencionalmente omite despesas, ele compromete a lisura do balanço contábil e atinge a regularidade das eleições, devendo ser punido exemplarmente, não havendo assim como se falar o princípio da proporcionalidade. Do exposto, revela-se, então, que os argumentos e documentos apresentados pelo candidato não foram suficientes para sanar as falhas apontadas no parecer técnico conclusivo, as quais não podem ser relevadas ou consideradas insignificantes, uma vez que constituem vícios de natureza grave por afetar a confiabilidade e a regularidade das contas. Nesse sentido, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o relator. Senhor presidente, as irregularidades serão analisadas em tópicos. Primeiro, não entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo de 72 horas, como estabelecido na legislação eleitoral. Presente irregularidade refere-se ao descumprimento do referido prazo, estabelecido para divulgação na internet dos relatórios financeiros de campanha, na forma do artigo 43, parágrafo 2º e 7º, Resolução 23463 de 2015, sendo identificadas 13 operações financeiras informadas extemporaneamente que, somadas, alcançam o valor de R$ 99.641. Em diligência, o candidato alegou que foi um erro formal a displicência da informação. Isso não causa lisura à prestação de contas. Invoca o artigo 69 da resolução, que pontua que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam a sua desaprovação e aplicação de sanção.
O prazo imposto para a apresentação das informações independe se tratar de recursos próprios dos candidatos, pois se relaciona com transparência e controle de contas. Inclusive, o artigo 41 da mesma resolução é incisivo ao determinar que devem prestar contas à Justiça Eleitoral o candidato, bem como determina que fará diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha, usando recursos repartidos pelos partidos. Enfim, com efeito, a obrigação de prestar contas tem como escopo controle concomitantemente das contas por esta Justiça. O não atendimento do prazo previsto obstaculiza tal controle, criando uma inconsistência grave capaz de repercutir nas regularidades das contas. No entanto, extrai-se do caput do artigo 43 que a obrigação aplica-se ao período de campanha, repercutindo imediatamente na prestação de contas parcial. A obrigação constante no caput diz respeito à contemporaneidade da informação, o que não retira sua necessidade quando da apresentação de contas final, que, no presente caso, ocorreu no dia 1º de novembro de 2016. Verifica-se que os valores discutidos com datas de 7, 27 e 28 de outubro são posteriores ao encerramento do período de campanha eleitoral, de forma que inaplicável o prazo em comento. Deste modo, fim do período de campanha e ainda constando na prestação final de contas do candidato, afasta o apontamento relativo a essas datas. Já no que se refere às demais doações recebidas dentro do período de 45 dias de campanha, entendo que, com a apresentação da prestação de contas final, a situação não ensejou uma inviabilidade ao exame, da mesma forma previamente entendida no primeiro parecer técnico conclusivo. Assim, em que pese o descumprimento da regra incerta na resolução de prestação de contas, não houve o comprometimento da integralidade das contas com base isoladamente nesse motivo e representa uma impropriedade de menor gravidade, pois houve a informação na prestação de contas final, o que merece apenas uma ressalva. Item 2. Realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 2/10/2016, que contraria o artigo 27, parágrafo 1º da Resolução TSE 23463 de 2015. A impropriedade cinge-se acerca da realização de despesas posteriormente à data da eleição. Essas despesas foram retratadas nesse quadro. O recorrente defende que elas são oriundas de valores a título de desinstalação de equipamentos de serviços de telefonia e banda larga internet, que só foram informados diante do pedido de cancelamento, não se tratando, portanto, de nenhum serviço contraído ou pago a posteriori, mas uma mera decorrência imprevista e que não foi avisada ao recorrente à época da contratação. Na espécie, a presente propriedade não ostentou uma condição impeditiva do exame das contas, tampouco macula, por si só, a sua confiabilidade, bem como representa um percentual ínfimo em relação ao contexto geral da prestação. Nessas circunstâncias, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de que a análise seja feita em conjunto com os princípios com a regra da razoabilidade, sobretudo pelos reflexos impostos na desaprovação de contas. Nesse sentido, citei alguns julgados, citei um julgado TRE de Santa Catarina. Assim, na incursão do conjunto fático probatório, não visualizo gravidade tamanha a inviabilizar a prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ao passo que, pela pequenez do valor envolvido, aplico a regra da razoabilidade e anoto uma ressalva à prestação de contas. Terceira irregularidade: realização de transferências diretas a outros prestadores de contas, mas não registradas pelos beneficiários em suas prestações de contas respectivas, revelando indícios de omissão de gasto eleitoral, em afronta ao artigo 48.1, a linha G, da Resolução 23463 de 2015. Efetuou-se a transferência direta a outro prestador de contas, mas não registrada por esse beneficiário, o que, segundo a unidade técnica, revela indícios de omissão de receita e gastos eleitorais. O valor de R$ 151,96. A parte recorrente argumenta de que, se houve omissão, ela foi praticada pelo beneficiário, uma vez que foi devidamente registrada em sua prestação de contas. A situação impõe uma delicada análise do caso, pois o objetivo da norma eleitoral é dar efetividade ao controle mediante o cruzamento de informações, a fim de identificar a origem dos recursos. Na hipótese,
o repasse foi devidamente registrado pelo recorrente, tratando-se ainda de valor ínfimo em relação ao geral, conforme o quadro acima, o que reclama, em última instância, a aplicação da regra da razoabilidade, não podendo ser motivo para desaprovar as contas frente à movimentação financeira de campanha, na ordem de R$ 349.774,88. Desse modo, entendo que, em relação ao recorrente, houve observância das regras eleitorais, que me leva a afastar o presente apontamento. Quarta irregularidade: omissão relativa às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos, o que revela indícios de omissão de gastos eleitorais, infringência à resolução eleitoral 23463. Essas omissões de despesas estão elencadas no quadro aportado aí para os senhores, e a totalização de R$ 13.169, no percentual de 3,89%. Como se denota, foram identificadas essas omissões na prestação de contas, porque não houve registro de 6 notas fiscais conforme acima indicado. O recorrente salientou nos autos que os serviços não foram executados, tendo as aludidas notas fiscais sido canceladas. Abre aspas. Deveras, as notas fiscais a que se referem o item 2.3 são relativas às hipotéticas prestações de serviços que não foram executadas, o que se tornou uma praxe nas eleições municipais de 2016 do município de Várzea Grande. Lamentavelmente, fecha aspas. Clama ainda pela aplicação do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o percentual da omissão indicada em relação aos recursos utilizados em campanha ele foi pequeno. É certo que alegar e não provar é quase não alegar. Apesar das alegações acima, o prestador de contas não apresentou prova a prestar a confiabilidade em suas informações, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe é imposto dentro da sistemática processual. Isso porque os documentos juntados quanto ao cancelamento, apresentado em sede de embargo de declaração, mesmo após ter sido regularmente intimado em fase oportuna, possuem datas com considerável distância de tempo do fim do processo eleitoral. Das afirmações tecidas pelo recorrente, dos documentos apresentados e da gravidade de tal impropriedade, não extrai a suficiência necessária para afastar os indícios de omissão de gastos eleitorais, nefasto caixa 2. Ao contrário dos apontamentos anteriores, esse tópico traz um ânimo de agir, sobre o qual a Justiça Eleitoral vem trabalhando incansavelmente para expurgar do processo eleitoral. Destarte nessa impropriedade tem-se obstáculos a uma efetiva análise do controle de gastos de processo de contas, representando uma gravidade capaz de macular o exame. Nesta linha são os arestos colacionados, dentre alguns, a um de minha relatoria. Estão presentes esses, eu citei um do desembargador Pedro Sakamoto e um meu. Agora, essa questão é uma questão do percentual dos valores que a gente tem discutido aqui, até pontuações da doutora Vanessa, em relação do percentual, mas do valor absoluto são sonegadas as informações, entre aspas. E eu pontuei aqui que o valor discutido não se adequa a esses precedentes da Corte para que seja caracterizado como insignificante. Nós fizemos um quadro aqui, só com destaque aqui nos dois do Dr. Rodrigo Curvo, a esse percentual de 5,99 e 5,46. Mas o valor é de R$ 293,00 e o outro de R$ 175,00. Então, é aquele balanceamento que o tribunal tem que fazer acerca do valor em absoluto, e em correlação com o respectivo percentual. Pois bem, continuo. Todos os elementos não autorizam a aplicação da regra da razoabilidade ante os objetivos almejados pela norma, que retiram a credibilidade da prestação. É certo que o TSE, em julgados paradigmas, menciona em percentual irrisório e outras vezes menciona o percentual de 10% como razoável. Contudo, essas situações não se adequam à presente, porque, não obstante o percentual menor que 10%, o valor é significativo e, além do mais, rende indício ao caixa 2 de campanha.
Logo, persiste a falha que indica indícios de omissão de receitas no valor considerável de R$ 13.169,90, que corresponde a 3,89% dos gastos, com gravidade suficiente para conduzir a desaprovação de contas. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento parcial ao recurso eleitoral interposto por Perita Borelli da Silva Filho para... Aí que tem aquela discussão, viu? Que eu coloco aqui, para aprovar com ressalvas a prestação referente aos itens 2 e 3, descrito na fundamentação, aprovar o descrito no... Não, 1 e 2, aprovar o descrito no item 3 e rejeitar as contas referentes ao item 4. E, em consequência, desaprova a prestação de contas em apreço. É como voto, senhor presidente. Bortolucci. Eu acompanho o voto do gabinete relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Da decisão anterior, como nós temos visto aqui, se houve uma parte que está sendo desaprovada, né, então ela é desaprovada, mas com aquelas ressalvas que foram feitas pelo nobre relator. Isso aí, indiscutivelmente, ficaria com aquelas ressalvas, mas no fechamento aqui, na conclusão, entendo que deve ser negado provimento, simplesmente, né, ao recurso, conforme o voto do relator. Entendo que a conclusão aqui seria nesse sentido. Portanto, pedindo vênia, então, do relator, eu nego provimento ao recurso, ou melhor, aqui, desaprovação de contas, né? Aliás, negar provimento ao recurso. Não tem dúvida. Então é assim que eu voto, senhor presidente. O relator, por favor. Não, senhor presidente, é aquela questão antiga, porque eu entendo assim que para se faça conjugado parcial, porque se o Pleno concordar pelo afastamento das irregularidades 1, 2 e 3, como foi posicionado, faria uma conjugada parcial. Né? No caso, houve a procedência em parte, mas o que? Ocasionou a desaprovação das contas, por isso que é em parte. Foi improcedente em relação ao pedido constando do item 4. Mas assim, é uma questão semântica. Pelo que eu entendi, os membros, até agora parece que os membros não concordaram com essa disposição nesse sentido. Vamos ver o que os demais colegas falam, senhor presidente. O senhor mantém, então? Não, eu mantenho. Doutor Ulisses. Presidente, na verdade, essa é uma questão que até conversa com o doutor Peleja já havíamos debatido a respeito. Veja, o tribunal não está modificando o dispositivo da sentença. A sentença foi pela desaprovação das contas. Nós estamos aqui, por outros fundamentos, mantendo-a desaprovada. É igual o caso do juiz extinguir uma ação, por exemplo, utilizando 2 ou 3 fundamentos. E o tribunal entende pela manutenção da extinção da ação, afastando 2 fundamentos e mantendo 1. O recurso é desprovido, né? Então eu concordo com o raciocínio do desembargador Pedro Sakamoto quanto a esse ponto. Quanto ao voto em si, presidente, eu vou pedir vista dos autos em razão de que a única irregularidade que o relator entendeu como apta a manter a desaprovação das contas, ela revela um percentual de 3,89% no conjunto total da prestação de contas, mas ele faz, né, o raciocínio que nós também temos aplicado aqui do valor global, que é de 13.169. Então, quero fazer uma análise mais acurada sobre essa questão frente ao diminuto percentual, mas o valor de 13.169 ser, pelo menos a princípio, um valor razoável. Por essa razão, por exemplo, vou pedir vista. Os demais aguardam? Presidente, só para... Eu confesso que fiquei com dúvida também nesse aspecto e até iria pedir vista porque não consegui... O senhor quer vista compartilhada? Não, eu só queria comentar um aspecto que, de repente, o doutor Ulisses, no voto vista dele, pode até vir a esclarecer, que é o fato desses documentos terem sido juntados ainda em sede de embargo de declaração.
e as circunstâncias que levaram a juntar apenas embargos. Se elas foram suficientes, ainda que embargos de declaração, se elas foram suficientes para afastar. Confesso que fiquei com dúvida nesse aspecto, senhor presidente, mas eu aguardo o pedido de vista. Os demais aguardam? No caso aí, a colega Vanessa, aguarda. Então, o relator proveu em parte, o que foi acompanhado pelo primeiro vogal. O segundo vogal desproveu o recurso. Pediu vista o terceiro vogal, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Doutor Antônio Peleja, o senhor tem ainda a relatoria, o 2.14, o 64.746. Também o assunto é o mesmo, prestação de contas, só que agora é da zona onde foi sede a primeira capital da província de Mato Grosso, Vila Bela Santíssima Trindade. Quem está recorrendo é Saulo da Silva. Não há outra parte, o parecer é escrito pelo desprovimento do recurso, o senhor está com a palavra. Senhor presidente, o de recurso eleitoral interpôs Saulo da Silva, candidato ao cargo de vereador de Vila Bela da Santíssima Trindade, contra a sentença proferida pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas com base em irregularidades, prestação de contas parcial entregue fora do prazo. 2. Ausência de apresentação de recibo de doação estimável de veículo próprio. 3. Não registro recebimento de doação de material publicitário recebido. 4. Ausência de advogado constituído e de assinatura do contador no extrato de prestação de contas. O candidato prestou contas, registrando o receios no valor de R$ 4.776. Relatório preliminar apontou as irregularidades, houve a manifestação, sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas, que nós já pontuamos. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso eleitoral, pelos esclarecimentos prestados não afastaram as irregularidades. Tendo em vista as manifestações da equipe técnica do Ministério Público Eleitoral, o juiz singular concedeu o prazo de 72 horas ao candidato para se manifestar. O que foi feito? O Ministério Público, o juiz eleitoral desaprovou as contas, o candidato apresenta as razões recursais, pontuando que a irregularidade relativa à ausência de apresentação de cópia do recibo eleitoral, instrumento particular de doação de uso de veículo e documento que comprovasse a titularidade do veículo objeto da cessão para a campanha eleitoral não foi objeto de diligência no relatório preliminar e, portanto, não deveria ter sido tratado na sentença. Se virou que essas ausências de movimentação financeira se deu em virtude do recebimento de doação de material de propaganda impressa do candidato a prefeito, apoiado pela coligação a que pertenceu, de modo que as despesas foram registradas na prestação de contas do candidato doador Wagner Vicente da Silveiro, que é autorizado pelos artigos 6º e 55 da Resolução 23463. Requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante ele diz, ante a pequena votação obtida, apenas 81 votos, para que a sentença seja reformada e suas contas aprovadas. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela confirmação da sentença que desaprovou as contas, senhor presidente, é o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, eminente relator, quanto ao mérito, vou confirmar o parecer escrito, mas há uma questão de ordem aqui com relação à não conversão ao rito ordinário. Prestação de contas simplificada e não houve a conversão. Então, passo essa retificação aqui ao parecer. Então, a senhora está retificando o parecer escrito, no sentido de que opina neste caso concreto, não foi oportunizado o rito ordinário. Com isso, já ficou prejudicado o direito de defesa, não é isso? Perfeitamente, senhor presidente. Vou retornar a palavra ao digno relator. Senhor presidente, é aquela situação típica da prestação de contas simplificada, valor de R$ 4.000 e poucos, e que o juiz, ele abriu vistas à parte, mas não houve uma decisão fundamentada, não houve aquela oportunidade para ele juntar todos aquele rol de documentos do cardápio do artigo 48 da lei da resolução do TSE. Por isso, senhor presidente, na esteira do que nós já estamos julgando, decidindo, para anular a sentença. O senhor está votando, então suscita a questão de ordem, acolhe, no sentido de anular o ato sentencial, determinando a devolução para que seja convertido em procedimento ordinário. Senhor presidente, permita-me ler a parte final dispositiva,
Por isso, outra saída não resta, senão ex ofício, por questão de ordem pública, anular a sentença proferida na presente prestação de contas e determinar a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau para que seja observado o procedimento disposto na Resolução 23463 de 2015, artigo 62 caput e parágrafo único, consistente na prolação de decisão de conversão de rito da declaração simplificada para o rito ordinário. Sim, é o que já vem esse tribunal pronunciando. Todos aderem ao voto. Então, com isso, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada de ofício, ex ofício pelo relator. Anulou o ato sentencial, determinou a devolução para que prossiga sobre o procedimento ordinário, também em consonância com o parecer ministerial. Encerrado os feitos de âmbito judicial. Passo agora à pauta administrativa e já coloco aqui, eu vou passar a presidência ao colega desembargador Pedro Sakamoto para relatar e votar no processo pautado de número 1.1, que é um processo judicial da pauta eletrônica. Decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a aplicação de multa de mora de 10% sobre o valor do contrato. Então, por favor, Nilson. Essa aqui. Não tem aqui, não. Onde que eu. Acho que tem que estar aqui como. Vice-presidente, tá correto, né? Tá correto. Ok. Tá. Tá ok. Tá. Vou ler aí, mas. Primeiro relatório, depois. Pode ler. Eu li o relatório por aqui. Anuncio, então, o julgamento do processo PJE 0600059, dígito 31, 2017. Recurso administrativo, decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aplicação de multa de mora sobre o contrato número 50 de 2015, PAE 8231 de 2015, recorrente Netsul Informática Limitada, recorrido Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de minha relatoria. Eminentes pares, trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Netsul Informática Limitada, contra decisão prolatada pelo excelentíssimo senhor presidente dessa Corte Eleitoral, que aplicou a penalidade de multa de 10% sobre o valor da contratação, no total de R$ 224.364,63, uma vez que entregou com atraso de 183 dias o objeto do contrato 50/2015, infringindo o item 7.3 da cláusula 7ª desse instrumento contratual. A recorrente aduz que o artigo 86 da Lei de Licitações reconhece o cabimento de multa contratual na hipótese de atraso no cumprimento das obrigações previamente estabelecidas. Entretanto, destaca que a finalidade da norma não é prejudicar as particulares prestadores de serviços, e sim reprimir
a mora contratual com percentuais de multa razoáveis e proporcionais ao inadimplemento verificado. Nesse sentido, sustenta que o objetivo legal para a cláusula de penalidade moratória é apenas penalizar o contratado ou contratante pelo período de mora, e que os padrões usuais aplicáveis aos contratos de prestação de serviço exigem multas sobre o valor mensal da parcela do serviço em atraso ou inadimplida, a ser apurada por hora ou fração, na proporção de 0,1%, 0,2% ou 0,3%, e que, em todos os casos, esse tipo de penalidade é limitado até o percentual de 2% até 10% sobre o valor mensal da parcela em atraso. Argumenta que a limitação percentual da penalidade moratória é respaldada no Código de Defesa do Consumidor, o qual permite a aplicação de 2%. Por sua vez, a limitação de 10% encontra fundamento na Lei de Usura, previsto no Decreto 22.626 de 1933, artigo 9º, que dispõe sobre a invalidade da cláusula penal superior à importância de 10% da dívida. Outro sim invoca a incidência do artigo 413 do Código Eleitoral Civil. Ao sustentar que as penalidades devem ser aplicadas em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade inerentes à administração pública, requer o provimento do recurso para deixar de aplicar a pena ou, caso não seja esse entendimento, que a aplicação da penalidade de multa seja estipulada no percentual de 10% sobre o valor inadimplido, no valor de R$ 101.620, nos termos da cláusula 11.3b, a linha B do instrumento contratual, e conforme parecer emitido pelo presidente da comissão. Os autos seguiram para o presidente da comissão gestora do contrato 50/2015, que reiterou o entendimento no sentido de não ter sido o atraso devidamente justificado, o que gerou prejuízo para este regional, e manifestou-se pela manutenção do deciso. Por sua vez, a assessoria jurídica deste tribunal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, porquanto as teses apresentadas na peça recursal não infirmam a legítima aplicação da multa moratória com base no item 11.1 da cláusula 11ª, sanções administrativas do contrato 50/2015, é o relatório. Passo então para o voto. Eminentes pares, conforme demonstrado, a empresa contratada NetSul Informática interpôs recurso administrativo contra a decisão prolatada pelo senhor presidente dessa corte, que aplicou a penalidade de multa de 10% sobre o valor da contratação, no total de R$ 224.364,63, uma vez que entregou com atraso de 183 dias o objeto do contrato 50/2015, infringindo o item 7.3 da cláusula 7ª desse contrato, instrumento contratual. O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos recursais. O inconformismo cinge-se, primeiramente, na ausência da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da multa, e como segundo ponto, na falta de comprovação do efetivo prejuízo ao erário público, uma vez que os equipamentos destinados às eleições teriam sido entregues dentro do prazo. Sem razão, a recorrente, ao contrário do que afirma a empresa NetSul, a aplicação da multa obedeceu o previsto na Lei 8.666/93 e no contrato 50/2015, a qual prevê multa de 0,5% sobre o volume inadimplido, limitado a 10% do valor total da contratação. Item 11.1 combinado com item 11.2 do contrato. Conforme
constou dos autos, o total da contratação para fim de aplicação de eventual sanção é de R$ 2.243.646,26. Tomando o valor de R$ 224.364,63, o teto da multa de mora, proporcional ao atraso de 183 dias, em um processo de entrega que previa o prazo de 60 dias para a conclusão. Trago à colação trecho do parecer 608/2016 da assessoria jurídica, que nessa oportunidade integra essa decisão com fundamento no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784/99. Veja-se o aludido trecho, aspas. Há duas condicionantes de natureza objetiva, e somente essas, na aplicação da sanção legal de 0,5% de atraso sobre o valor inadimplido, limitado isso ao valor de 10% total da contratação. Como o prazo na entrega passou por vários percalços por conta exclusiva da contratada, importando a mora em 183 dias, o percentual aplicado seria de 91,5%, incidente sobre a parcela inadimplida e somente entregue em 19 de dezembro de 2016. R$ 1.016.200 pelo primeiro critério, a multa a ser aplicada seria de R$ 929.823. Como esse valor é bem maior do que os 10% sobre o valor da contratação, 10% sobre R$ 2.243.646,26, o que resultaria em R$ 224.364,63, prevalece pelas normas contratuais. Definido o montante da multa, nesse valor mencionado, com fundamento no item 11.2 da cláusula 11ª, sanções administrativas do contrato 50/2015, deve-se devolver os autos à SAO para a retenção cautelar e pagamentos devidos com a posterior notificação à contratada, em razão dos princípios da ampla defesa e contraditório, da intenção de o tribunal aplicar a sanção legal por hora tipificada, oportunizando-lhe a possibilidade de interposição de defesa prévia no prazo definido no artigo 8.000, definido pela Lei 8.666/93. Assim, o quadro fático demonstra que o valor retido cautelarmente a título de multa administrativa, R$ 10.243.646,26, seguiu o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter adotado balizas objetivas previstas no contrato mencionado, no contrato número concernente à alegada falta de prejuízo, também não assiste razão à recorrente, haja visto que o demonstrado também pela assessoria jurídica deste tribunal, aspas, a falta de comprovação do efetivo prejuízo ao erário público como tese de defesa da recorrente não merece prosperar, pois os julgados colacionados nos autos retratam situações que importariam configurados fatos de improbidades administrativas, Lei 8.429/92, situações que afastam completamente dos estudos por hora na tese recursal frente à imposição de multa moratória ao contratante. Ademais, em sua manifestação o coordenador da CIEC, servidor Carlos Henrique Cândido, assevera, no item ponto 5, reiteramos que o atraso não justificado gerou prejuízo, que a empresa entregou juntamente com os equipamentos cabos adicionais que facilitaram a instalação do switch core, que a entrega do switch de borda dentro do prazo e antes das eleições mitigou parte do risco gerado
pela própria contratada no atraso da entrega da solução. Diante do exposto, nego o provimento ao recurso para manter intacta a decisão presidencial que, em decorrência do atraso, repito, de 183 dias na entrega dos bens contratados, aplicou a penalidade concedendo a multa de 10%, que no caso aqui é menor, deveria ser na ordem de 900, quase 1 milhão. Nós aplicamos a regra da proporcionalidade proporcionalidade. No total, então, de R$ 224.364,63, conforme item 11.1 do contrato 50/2015, é como voto. Colho, então, o voto do excelentíssimo senhor Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente em exercício, embargador Pedro Sakamoto, observo que, como Vossa Excelência destacou, a decisão do presidente deve ser integralmente mantida. Isso porque o atraso é absurdamente exagerado. Nós temos aqui 183 dias. É fato também que é reconhecido pela equipe técnica que a empresa entregou, juntamente com os equipamentos, cabos adicionais que facilitaram a instalação do switch core, e que a entrega dos switches de borda dentro do prazo e antes das eleições mitigou parte do risco gerado pela própria contratada. Contudo, tenho convicção que esses argumentos, estas situações, foram levadas em consideração no momento da aplicação da sanção pelo presidente, porque ele poderia, além da multa, ter aplicado outras sanções à empresa por conta de um atraso de 180 dias, 183 para ser mais preciso. Então o presidente aplicou adequadamente já os 10%, dentro do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Não tenho a menor dúvida em acompanhar a Vossa Excelência mantendo a decisão presidencial. Pois não. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, eu declaro desde logo que acompanho a íntegra do voto de Vossa Excelência e acrescentaria um aspecto a mais. A parte recorrente pede a aplicação pro rata, ou seja, somente sobre a parcela inadimplida. Ocorre que aqui o inadimplimento é total, não é parcial. Porque se fosse parcial, realmente entenderia que a aplicação da multa é só sobre a parcela inadimplida. Mas o inadimplimento é total, porque o não cumprimento do prazo afetou a integralidade do serviço a ser prestado. De modo que eu acompanho o bem lançado o voto de Vossa Excelência, mantendo a decisão presidencial. Tá. Pois não. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Doutor Antônio Veloso Peleja. Acompanho integralmente o relator. Doutor Luiz Bortolucci. Acompanho também integralmente, senhor presidente. Então, anuncio o resultado de julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso administrativo nos termos do voto deste relator. Devolvo, então, a presidência ao nobre desembargador Márcio Vidal. Eu agradeço, digno colega. Trago à mesa o processo 1.2, da pauta eletrônica, processo administrativo, designação do oficial de justiça e reembolso de despesas advindas ao cumprimento de mandados no âmbito da justiça eleitoral. Alterações, resolução do TSE, número 23.527, que revogou a resolução daquela própria corte, de número 20.843/2001. Portanto, aqui o que está a se fazer é a exemplo do que sucedera na Corte Máxima Eleitoral. Eu estou encaminhando o voto no sentido de revogar a resolução, deste Tribunal Regional Eleitoral, porque não se faz mais sentido. Os senhores receberam a minuta e também o voto. Eu indago alguma divergência? Revogando a resolução. Todos de acordo? O Tribunal, à unanimidade, revogou a resolução 1394/2013. Na sequência, ainda a pauta eletrônica, processo 1.3 administrativo, dispõe sobre os prazos e procedimentos para indicação, convocação e nomeação de membros titulares e suplentes que comporão as juntas eleitorais, eleições gerais de
18. Isso aqui é uma proposta da Seção de Análise Técnico-Processual que foi encaminhada à presidência e a presidência submete ao exame dos senhores. E foi encaminhada também minuta dessa resolução para conhecimento e análise. E aí existe um calendário, né, que é estipulado, na verdade, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que acaba repetindo, né, e apenas fazendo consignar específico a essa unidade da federação. Todos estão de acordo com a proposta da resolução? Então, o Tribunal, à unanimidade, aprovou a minuta de resolução que dispõe sobre prazos e procedimento para a indicação, convocação e nomeação de membros titulares e suplentes que comporão as juntas eleitorais, eleições gerais 2018. Eminentes pares, não havendo nenhuma matéria a ser submetida à análise deste plenário, eu agradeço o trabalho de todos e a presença dos dignos advogados e declaro encerrada a presente sessão.